Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está vendo esse vídeo. Nós estamos cursando a disciplina de Botânica e hoje vamos apresentar um trabalho sobre eutrofização ou eutroficação, onde eu deriva do grego e tem o significado de verdadeiro ou considerável, e trofos tem o significado de alimento ou nutrientes. O nosso grupo é composto por mim, Júlia Alves, pela minha colega Gilvânia Almeida e pelo meu colega Lisael Gomes. Oi, gente, eu sou a Gilvânia e iremos falar um pouco sobre o que é eutrofização. A eutrofização é caracterizada principalmente pela presença em excesso de matéria orgânica e inorgânica, e também pela diminuição do oxigênio dissolvido no meio. Essa imagem mostra a grande quantidade de algas que formam uma camada cobrindo os rios, lagos e lagoas, que são ricas em nutrientes. Essa cobertura toda sobre essa água acabam reduzindo os níveis de oxigenação da água a quase zero. Aqui nessa imagem é sobre o que é estado trópico, que é a quantidade de nutrientes em um corpo d'água e o nível de atividade biológica decorrente dele. Podemos acompanhar o processo que leva ao desencadeamento de uma eutrofização. Observamos um estado de equilíbrio oligotrópico, que é um ambiente saudável, com águas cristalinas, pouco nitrogênio, pouco potássio e pouco fósforo. Com isso, notamos uma mudança, uma moderação de algas nesse ambiente. Esse ambiente também é rico em oxigênio devido à interação entre a incidência de luz solar e os organismos fotossintetizantes presentes no local. Porém, no segundo exemplo, ocorre uma alteração nesse equilíbrio, mostrando um caso de ambiente mesotrófico, onde encontramos um aumento significativo na quantidade de nutrientes, o que leva ao aumento das águas, evoluindo a diminuição dos níveis de oxigênio da água. Nota-se uma mudança na coloração da água, que fica com a aparência turva. As consequências desses acontecimentos ocasionam o que podemos chamar de um ambiente eutrófico, com altas concentrações de nitrogênio, de fosfato e de potássio. Com a abundância desses nutrientes, os organismos que se alimentam deles conseguem se proliferar de forma rápida, cobrindo os corpos hídricos e levando esses lagos e rios a perderem a sua função biológica. Com a falta de oxigênio, os organismos que precisam do oxigênio para sobreviver acabam morrendo e se tornando matéria orgânica para as bactérias decompositoras, que ao degradar essa matéria orgânica, liberam sulfeto de hidrogênio, uma substância conhecida como gás sulfídrico, que adere no cheiro de ovos podres aos rios eutrofizados. Bem, agora a minha amiga Júlia irá falar um pouco mais sobre os fatores dessa eutrofização. Bom, como citado anteriormente, o processo de eutrofização se inicia através do excesso de matéria orgânica e nutrientes. Um lago saudável, ele tem nutrientes e tem matéria orgânica. Porém, em excesso, isso é prejudicial e acaba causando a eutrofização. Como nós sabemos, 70% da população em algumas regiões do Brasil não tem saneamento básico, ou seja, o esgoto não é tratado. E os fertilizantes que nós usamos em nossas plantações, muitas vezes também vão parar nesses lagos. E isso é o que vai causando o processo de eutrofização. Porque o excesso desses nutrientes na água acaba causando um aumento dos fitoplânctons, que também são conhecidos como cianobactérias, entre outras bactérias, certo? Com o crescimento excessivo por conta da oferta de nutrientes muito grande, essas cianobactérias acabam se aglomerando, formando colônias. E essas colônias formam uma nata superficial nesses corpos hídricos, causando a ausência da luz ou a pouca passagem da luz para dentro desse meio hídrico. O
que acontece, então? As plantas, que no caso muitas vezes são algas, que ficam na parte de baixo desses corpos hídricos, no fundo, no caso, elas acabam ficando sem incidência de luz solar. E aí, como elas são organismos fotossintetizantes, tanto as algas quanto essas plantas, precisam da luz solar. E essas algas ficam sem a incidência de luz solar, causando a morte. Com essa morte, o aumento da matéria orgânica causa esse desequilíbrio enorme nesse corpo hídrico. Então, com aumento de fertilizantes, aumento de matéria orgânica e o oxigênio disponível no meio, essas bactérias entram em um crescimento excessivo e descontrolado. Com tudo isso, elas consomem todo o oxigênio presente no meio que elas conseguem, né, para sobreviver, que causa o aumento da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e através disso, os outros organismos que estão presentes no meio, como peixes e outros seres que ali habitam, acabam ficando sem oxigênio e acabam morrendo por sufocamento ou também por conta das toxinas que são liberadas por essas cianobactérias, que 6% da produção, 6% das espécies de cianobactéria produzem toxinas nocivas a esses animais ali presentes. Com o consumo total do oxigênio, causa um fenômeno chamado anóxia, que é a ausência do O2, que é o oxigênio. Quando isso acontece, as bactérias anaeróbicas acabam se proliferando de forma exagerada também, que foi o que a Giovânia disse para nós, que causa esse mau odor, porque elas liberam também toxinas e outros componentes que causam esse mau cheiro. Bom, nessa segunda imagem, nós conseguimos perceber o ciclo exato de como isso acontece. O excesso de fertilizante usado nas lavouras e plantações, que é geralmente o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, ele é usado porque o nosso solo brasileiro é extremamente pobre nesses nutrientes. Então, os fertilizantes acabam sendo usados e geralmente em grandes quantidades. Quando ocorrem as chuvas, ele é levado para esses corpos hídricos e acabam alimentando essas cianobactérias e acabam ajudando nesse crescimento excessivo das mesmas. Bom, as águas acabam gastando todo esse oxigênio da água, tirando a oportunidade de vida de peixes e outros organismos, e os peixes acabam morrendo sufocados, como eu já citei anteriormente, e os pescadores, que muitas vezes dependem da pesca para sobreviver ou mesmo para venda, que é a sua subsistência, e isso é muito prejudicial. Olá a todos, eu sou o Lisael. Aqui nessa foto da Lagoa Rodrigo de Freitas, nós estamos mostrando para vocês o processo de eutrofização. Como vocês podem ver, forma-se um redemoinho na lagoa, e esse redemoinho acontece por causa, basicamente, da matéria orgânica que é jogada aí, através dos esgotos. Forma-se esse redemoinho por causa do atrito que ocorre com as cianobactérias e os elementos acima, e forma essa imagem. Pode passar para a próxima, Júlia. Aqui nessa imagem nós temos as cianobactérias. Eu vou falar um pouquinho das cianobactérias. As cianobactérias, elas são seres procariontes unicelulares. São seres aquáticos e são fotossintetizantes, ou seja, eles são autótrofos e produzem seu próprio alimento, são produtores. Muito diferente das plantas, eles não possuem os seus cloroplastos. Os organismos procariontes, ele apresentam ribossomos, e essa parte de cima é conhecida como o fitoplâncton aquático formado. Eles formam colônias ou filamentos, mas tem alguns também que sobrevivem sozinhos. A fotossíntese dele é feita com a ajuda dessa pigmentação, conhecida como clorofila. Essa parte verde é a clorofila. Aquelas algas que têm a coloração mais azulada é por causa da ficocianina, que dá a cor azul. E temos também aquela que aparece bastante, o mar vermelho, que dá a cor avermelhada, é a ficocianina. Ficoeritrina, perdão. A maioria das cianobactérias, elas são de água doce, mas também ocorrem em água
água marinha, e tem algumas também que aguentam bastante temperatura alta. Elas ocorrem bastante, como vocês viram nesse fenômeno aí de eutrofização, através da floração, quando ocorre bastante despejo de nitrogênio, fósforo e matérias inorgânicas. Principalmente se tiver temperatura alta, calor ou insalubres. Sua reprodução se dá de forma sexuada. E elas são extremamente tóxicas para os seres humanos. Elas produzem essas substâncias, toxinas, como as neurotoxinas, as hepatotoxinas e as dermatotoxinas. Tem o clorofila e carotenoides. Pode passar para a próxima, por favor. Do lado esquerdo, na mão do pesquisador, nós podemos ver esse processo que forma praticamente um lodo. Aí são cianobactérias e algas que estão na mão do pesquisador. Do lado direito, temos uma imagem aqui no microscópio mostrando praticamente como elas são. Próximo, e elas, dá para ver bem que elas sobrevivem em colônias praticamente. São vários seres juntos. Pode passar. Como podemos ver aqui, separamos imagens de grandes centros aqui, de cidades conhecidas, que sofrem com o processo de eutrofização. No lado esquerdo aqui temos a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, onde esse processo é muito grande. Temos o Lago Artificial Williams, no município de Garça, São Paulo. E temos do lado direito, no final, o Lago do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Como podemos ver, esse problema ele ocorre em praticamente todo o Brasil, em vários lugares. E ocorre justamente, como explicado, por causa dos dejetos. Eu gostaria de salientar aqui da importância da gente tentar preservar a natureza, não jogar as coisas, dejetos no lixo, e isso aí, para ser evitado, deveria ser tratado esses esgotos, mas como o processo é muito caro, não fica tão viável assim. Por isso, temos que tomar conta da natureza. E praticamente isso. Essa apresentação é praticamente essa. Eu vou passar a palavra para minha amiga Júlia. Bom, nesse slide agora nós ficamos com as nossas referências e agradecemos imensamente a participação de todos e espero que tenham gostado. Até loguinho. Júlia.